Olá pessoal, boa noite. É, Na aula de hoje nós iremos ver como resolver questões sobre meia-vida, tá? Da atividade que vocês vão estudar. Vou passar dois exemplos que serão parecidos com a atividade que vocês vão resolver, tá bom? Então, nós iremos ver agora. Vocês já leram o conteúdo lá e já viram que é o conceito de meia-vida, que é o tempo que uma massa precisa para reduzir pela metade a sua quantidade, tá? Sempre vai ser reduzido pela metade. Vamos lá calcular a massa restante, que é o exemplo da questão número 1 que vocês vão resolver do livro. Temos a questão: tendo 400 gramas de um elemento isótopo radioativo, cuja meia-vida é 250 anos, qual será a massa restante, no caso a massa final, após 1000 anos? O que nós iremos fazer? Nós iremos primeiro identificar as informações que nós temos na questão. Nós temos a massa inicial, que é 400 gramas. Nós temos aqui, 400 gramas. Nós temos a meia-vida, que é 250 anos. E nós temos o tempo que se passou, que é 100 anos, que é 1000 anos, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Iremos pegar a massa inicial e iremos colocar aqui na questão, bem aqui, ó. Então, fazendo isso, nós iremos colocar a regra da seta, tá? Que vocês vão ver agora como é que se resolve. Eu coloco uma seta, e em cima dessa seta eu coloco a quantidade da meia-vida, no caso 250 anos. Então, ao se passar 250 anos, é isso que quer dizer meia-vida, tá? O tempo de meia-vida. Ao se passar 250 anos, nós reduziremos a massa, que era de 400 gramas, pela metade, que no caso vai ser 200 gramas. Ele quer saber a massa que restou após 1000 anos. Então já se passou 250 anos. Irá se passar mais 250 anos, ó, que é uma setinha dessa, onde a massa de 200 gramas vai reduzir pela metade, que no caso metade de 200, 100. Aí então agora já se passou 500 anos, né? 250 mais 250, 500 anos. Agora nós iremos por mais 250 anos vai se passar, onde a massa que era de 100 vai reduzir pela metade. Metade de 100 é 50. Agora nós já passamos 750 anos, somando as meias vidas, né? Nós temos 250 mais 250 mais 250, no caso 750. Então nós iremos passar mais 250 anos. Nesse caso, irá para metade de 50, que é 25 gramas. Então agora nós temos 4 vezes 250, que vai dar 1000. Então a massa que restou após 1000 anos desse isótopo radioativo é 25 gramas. Qual é a massa final? 25 gramas. Isso que vocês vão ter que fazer na primeira questão, tá? A regra da seta. Cada seta que você colocar, se passou o tempo de meia-vida do elemento, que no caso é 250 anos. Aí vocês vão fazendo até chegar ao tempo que se passou. Nesse caso aqui, 1000 anos. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Agora, calculando o tempo que se passou. Lá, o primeiro exemplo foi calculando o tempo de a massa que restou, né? Agora é o tempo que se passou, o tempo decorrido. Tem a questão: um isótopo radioativo Césio-137 possui valor de meia-vida de aproximadamente 30 anos. Sabendo disso, calcule o tempo decorrido para que uma massa de 80 gramas seja reduzida para apenas 1,25. Então, o que nós iremos fazer? Identificar as informações. Nós temos a massa inicial, que é 80 gramas. Nós temos a massa final, que é para onde vai ser reduzida, que é 1,25. E nós temos o tempo de meia-vida, que é 30 anos.
Então aí a gente vai calcular o tempo que se passou para a massa ser reduzida de 80 gramas para 1,25. Então, regra da seta, sempre nós iniciamos com a massa inicial. Agora, a massa inicial, eu coloco uma seta onde se passou 30 anos, que é o tempo de meia-vida, que 80 gramas vai reduzir pela metade, que metade de 80 é 40. Então, agora vai se passar mais um tempo de meia-vida, mais 30 anos, que a massa que era de 40 reduziu para metade, que no caso é 20. E vamos reduzindo até chegar à massa final que a gente tem, que é 1,25. Então, passou mais 30 anos, onde 20 gramas foi reduzido pela metade, metade de 20, 10. Vai se passar mais 20, 30 anos, que é o tempo de meia-vida, sempre é o tempo de meia-vida em cima da seta, tá? Onde 10 gramas reduziu para metade, que é 5. Então, se passou mais 30 anos, onde 5 gramas reduziu pela metade, que é 2,5. E, por fim, se vai se passar mais 30 anos, onde 2,5 gramas vai reduzir pela metade, que metade de 2,5, 1,25. Chegamos à nossa massa final que nós temos. Agora, como é que a gente faz para calcular o tempo decorrido? Nós iremos usar essa fórmula aqui, ó. Tempo decorrido, número de setas, vezes o tempo de meia-vida. Como vamos saber disso? Quantas setas nós temos na questão? É só contar. Nós temos 6 setas. Então vai ser 6 vezes o tempo de meia-vida. Qual é o tempo de meia-vida? 30 anos. Então, 6 vezes 30, 180 anos. É esse o tempo que se passou, tá? Então, acho que, pessoal, era isso. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no PV, mas com esse exemplo, com esses 2 exemplos, vocês conseguem resolver as 2 questões dos exercícios, tá? Do livro e da apostila.